Um, dois, três. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, amigos, boa tarde. Boa tarde, Selenita, tudo bem com você? Sim, boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Boa tarde, João Marcelo, como é que você está? Tudo bem contigo, João? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora que estou aqui com vocês, nessa missão. Aproxime mais do microfone, João Marcelo, para a gente te ouvir melhor. Estou muito bem, graças a Deus. Melhor ainda que estou aqui com todos vocês nessa missão. Maravilha, maravilha. Ficou bom agora. Ficou ótimo. Vamos lá. Então, nós estamos aqui no programa estudando as obras de André Luiz, com o livro E a Vida Continua. Para nós, uma grande alegria estarmos nesse programa. Então, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial, que nós convidamos o nosso querido João Marcelo para a prece. Por favor, João Marcelo, prece inicial. Queridos irmãos de luz, Mestre Jesus, estamos aqui em teu nome e por isso pedimos a tua intercessão para que possamos, nesse momento, nos elevar através das leituras, através do conhecimento que agora vamos adquirir. Pedimos a intercessão, que essa energia que agora iniciamos nos eleve e alcance não só os encarnados aqui presentes, mas os desencarnados e todos os nossos irmãos, familiares que recebam essa vibração de amor e carinho. Que assim seja e assim será. E assim será, em nome de Jesus, assim será. Com essa prece tão envolvente, tão bonita, com certeza será. Obrigado, João Marcelo, obrigada a vocês que estão conosco. Obrigado, querida. Se conectam neste horário com o programa estudando as obras de André Luiz, com o livro E a Vida Continua. Mas será que a vida continua mesmo, João Marcelo? Você tem dúvida disso ou você já tem convicção dessa verdade? Eu não tenho dúvida nenhuma, nunca tive. E quando eu conheci a nossa doutrina, no torneio espírita, aí que realmente a certeza bateu na minha porta de uma maneira avassaladora. Conhecendo as obras, principalmente do nosso irmão Chico, através, né, dos espíritos, né, André Luiz e Emmanuel, foi realmente uma abertura de mente, algo incomensurável e transformador na minha vida. E você, Selenita? Sim, tenho plena convicção. Conhecimentos ainda limitados, mas dentro deles, plena convicção que a vida continua assim. Aliás, aqui é que é uma passagem temporária, né? Então, a gente continua, quando saímos daqui, desse nosso estágio, continuamos nosso crescimento,
o nosso descobrimento, a nossa evolução. Uhum, muito bem. E é tão real, que o plano em que nós nos encontramos, ele é passageiro. O plano invisível, ele é tão próximo ao que nós estamos, que Evelina Serpa e Fantini ainda estão com dúvida se eles estão encarnados ou desencarnados. E é justamente o irmão Cláudio que está auxiliando-os a compreender essa verdade, que eles não mais estão no plano físico junto aos seus familiares terráqueos. Agora eles estão no mundo invisível. O estranho para Fantini e Serpa é que eles não encontraram nenhum dos seus entes queridos que já passaram pelo túmulo. Então, é isso que eles estão mais estranhando. Porém, nós sabemos que eles ainda não se encontraram com esses entes queridos que já estão para além túmulo em função do seu próprio estado emocional, do seu estado de consciência. Por causa disso, que eles ainda não se encontraram. Porque seria um choque muito grande. Verdade, João Marcelo? Com certeza. Um choque grande, né, por tudo que eles estão passando e pelo desenvolvimento, né, espiritual que eles têm. Acredito que sim. Uhum. Por esse motivo que nós continuamos a leitura do livro, no capítulo 9, que fala do irmão Cláudio. No encontro passado, nós falávamos das perguntas que ele se colocou à disposição de responder, tanto de um quanto de outro. Em meio a esse colóquio que os três estão que estabeleceram, Sim. ele vai dizer assim, isso aqui é bem... Todo livro tem a sua magnitude. Mas quando ele diz aqui no capítulo 9, assim, irmã Evelina, trabalhe com a própria mente. Se não abordássemos a crosta planetária pelo regaço materno, com o período da infância, logo após, constrange-nos a longos serviços de reabilitação ou de readaptação. Não seria a mesma coisa? O convite que ele faz para Evelina trabalhar sua mente. Observe, no processo terráqueo, nós passamos pela infância, depois a idade, a adolescência, para depois, então, a idade adulta. Aí ele está agora no mundo espiritual, estão buscando compreender em que estágio, em que momento se encontram, como chegaram ali. De alguma forma, para eles, é um tanto assustador. Por esse o convite, por isso o chamado. Jesus nos chamou e continua nos chamando para que nós possamos conhecer essa verdade. Que verdade é essa? A verdade da vida espiritual, do mundo invisível. Alguma coisa, Selenita? Sim, a analogia que ele fez é perfeita. Lá e cá, nós temos o período, quando chegamos, nos surpreendemos na chegada com aonde estamos, como é isso, e vamos aos poucos nos familiarizando com o cenário, nos familiarizando com os eventos, e aí vamos nos adaptando ao estágio aqui ou a chegada lá. Perfeito. A maneira como ele explicou, para mim, foi muito didática e muito esclarecedora. Uhum, muito bem. Então, ele prossegue hoje o nosso estudo, onde ele está falando assim, João Marcelo. Entretanto, no mundo, como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. Isso. Vale a pena confabularmos sobre isso. Sobre bases de matéria sólida. Como é que você entende isso, João Marcelo? Eu, é, eu só estou raciocinando um pouquinho aqui, mas ele, assim, só falando do capítulo, né? O capítulo ele vai desenrolando várias perguntas, e eu acredito que para o irmão que
está iniciando na doutrina, são perguntas muito interessantes, porque são perguntas que, para nós, que talvez já tenham alguma caminhada, parece um pouco até ingênua, mas para quem está entrando, veja o quão, vamos dizer, elementares são as perguntas, mas como são sóbrias também, e normais que tenham essas dúvidas, e ele responde de uma maneira muito rica, né? E aí mostrando que realmente o que muda de um plano para o outro são simplesmente esse ponto, né? De um é sólido, o outro não, mas enfim, eu passo para minha amiga Celina aí. Eu achei interessante, porque diante da perplexidade pela qual a Evelyn está passando, isso ficou assim bem, para mim, ficou bem claro nessa pergunta, porque ela está sendo pega de surpresa, tanto com relação à vida no mundo espiritual, quanto ao fato dela própria estar lá. E aí, eu imagino que a ideia que ela faria de um mundo espiritual era de coisas intangíveis, não é? É como a gente pensa que morreu a matéria, ficou aqui. Então, a partir daí, tudo é energia, mas é intangível. E aí ela faz essa observação. No mundo, como entendemos o mundo, guardamos a certeza de permanecer sobre bases de matéria sólida. É isso que ela está achando surpreendente, como que ela está em lugar com construções, como aqui, cadeiras para se sentar, como aqui, pessoas reunidas, como aqui, alguma coisa completamente surpreendente para ela, embora ela tenha outra formação, que não dentro da doutrina espírita, mas do segmento religioso de onde ela vem, também se fala, sim, que existe a vida após a morte, não o retorno sucessivos, mas existe. Mas a gente pensa em coisas assim, bem tênues, bem fluídicas, e não do jeito que ela estava se vendo ali, sentada, lanchando, bebendo suco, tocando em coisas. Então, realmente, coitada, ela está absolutamente surpreendida, o que é bem natural. Ele é uma parte que ele, inclusive, ele responde mostrando que qualquer cientista elementar no planeta, ele não desconhece que a matéria densa não é senão a energia radiante condensada. E aí ele mostra, né, exatamente essa resposta, que é uma outra forma, né, de energia e que uma outra forma de condensação. É muito bonito. Uhum. Muito bem, muito bem. Como você traz essa questão da matéria mais condensada, porque aqui no nosso planeta ela é mais intensa, já num outro mundo já tem essa suavidade, apesar de parecer ainda material, mas tem uma leveza, né? Já possui essa leveza. Dessa maneira, ela prossegue, Cláudio, irmã Evelina, quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre, detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno? Aqui ele já dá a resposta, que em função do nosso estado evolutivo, nós ainda estamos nas mediações da Terra. Ele vai deixar isso claro. Detidos igualmente num certo grau da escala de impressão do nosso espírito eterno. Então, quem lhe disse que não moramos lá, na arena terrestre? Vivemos nessa dualidade, neste mundo onde aqui estamos, mas existe um outro movimento nesse entorno. Esse movimento, até então, para nós, é invisível. Todavia, ele nos percebe.
Eles nos percebem, sabem que estão aqui, e nós vivemos dentro desse movimento harmônico, que é exatamente esse convite que o Cristo nos fizera para, quando ele disse, eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer divisão, mas trazer a paz, onde todos possam viver harmoniosamente, entretanto, respeitando as suas diferenças e as suas individualidades. Não é assim? Pode falar, meu filho. Se você me permite, esse assunto foi um assunto que, logo que eu entrei na doutrina, me chamou muita atenção, e até hoje me chama muita atenção. Veja só, quando a gente lê o Nosso Lar, que é o primeiro livro que André Luiz faz com o Chico, ele demonstra que o Nosso Lar é uma colônia que está acima do Rio de Janeiro. E eu ficava perplexo ao ler aquilo. E hoje, através de nossa doutrina, a gente verifica a quantidade de irmãos, como ele mesmo fala aí, que a depender do seu grau de escala, de impressão, ele vai alcançar certas faixas, eles serão atraídos e eles vão se agrupar conforme essa energia que eles vibram, de acordo com essa de forma das paixões, dos valores morais, da existência. E é muito interessante verificar que esse outro mundo, ou seja, esse mundo invisível, ele é tão igual quanto o nosso, ele permeia, existe uma troca, né, entre esses dois mundos, e a gente só a gente precisa estar aberto a isso, que a gente acaba captando esse outro mundo, vamos dizer assim, porque é um mundo invisível, mas que as barreiras, né, só existem porque nós estamos tão presos à matéria que a gente não consegue se conectar, mas outros irmãos que já superaram isso, conseguiam ter essa abertura, como, né, o irmão Chico, o Divaldo, entre outros, de ter essa troca tão simples e tão fácil entre esses dois planos. Então, para a gente, às vezes, a gente entra num pouco da incredulidade mesmo, e é o caso das nossas irmãs, nossos irmãos aí que a gente está lendo a história, irmã Evelina e o irmão, né, Ernesto. Ô, João Marcelo, ainda que pareça para alguns difícil, mas é possível nós nos conectarmos com essa essência. A partir do momento, a literatura deixa isso claro, o Livro dos Espíritos, a própria obra de André Luiz, deixa claro que no momento que nós chamamos, que nós evocamos os benfeitores, eles nos assistem. Basta dizer Jesus, e de imediato nós teremos o socorro que nós necessitamos. Perfeito. Isso é possível a toda e qualquer criatura. Porque se nós achássemos, ou se nós acreditarmos que, por exemplo, isso é para espíritos como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, se nós acharmos assim, nesse momento nós estamos dizendo que existe um privilégio para o pai. E, na verdade, o pai não dá privilégio para os seus filhos. Ele traz as leis sagradas, nós temos, possuindo a nossa consciência, essas leis sagradas, o que é natural para todo mundo. O que vai nos diferenciar uns dos outros é o nosso grau de evolução. E essa diferença, ela é percebida pelo comportamento, pela forma de falar, pela forma de lidar com o nosso dia a dia. Não, então, eu talvez não organizei meu raciocínio bem, isso eu não entendeu. Eu não estou dizendo que essa troca ela não exista, não, pelo contrário, estou dizendo que ela existe. Apenas nós não temos talvez a facilidade que outros irmãos que já estão mais evoluídos têm ou tiveram em vida, e eu concordo com a senhora, e aí ratificando tudo que a senhora falou, que nós temos a capacidade, e os irmãos, né, estão ali o tempo todo, inclusive no Livro dos Espíritos tem qual é a influência dos espíritos maior, o quanto os espíritos influenciam na nossa vida. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta, e a resposta é muito mais do que você imagina, né? Imagina. O tempo todo a gente está sofrendo essa influência. E aí eu quis puxar isso, dizendo desse grau de escala que eles
pelo grau da escala deles, que eles têm impresso, eles continuam nesse terreno planetário nosso, e aí que eu acho que é uma dádiva, né? Porque você já ir para uma colônia, né? Já ser atendido, outros irmãos, infelizmente, pelas paixões, André Luiz foi um deles, já foi para um terreno onde ele sofreu mais, onde ele teve, né, umas turbulências maiores. E é isso que eu quis dizer nessa questão desses graus, né? Que às vezes a gente não consegue visualizar, imaginar desse mundo invisível. É isso que eu quis mostrar. Muito bem. A pergunta do Livro dos Espíritos que você se refere, para quem desejar dar uma lida na fonte, é a pergunta 459. Fiquem à vontade para debruçar-se sobre essa obra e então compreender mais a sua essência. Muito bem, João Marcelo. É só para a gente entender que isso é possível a todo ser. Mas vai prosseguir o nosso querido irmão Cláudio dizendo: qualquer aprendiz de ciência elementar no planeta não desconhece que a chamada matéria densa não é senão energia radiante condensada. Ainda há pouco você trouxe essa questão. Então, é essa energia aglomerada, essa energia que está toda condensada, junta. Então, vai promover tudo que nós possuímos aqui no planeta. Naturalmente, que isso vai fazer, isso vai partir do fluido cósmico universal. Tudo que existe de material, tudo e imaterial também, tudo que nós vemos e tocamos parte do fluido cósmico universal. Quer acrescentar alguma coisa, Celina? Fica à vontade. Não, é não bem acrescentar, né? Apenas observar que, independentemente de crença religiosa, mas nós sabemos que tudo no universo é energia. A forma como essa energia se manifesta é que dá essas conotações diferenciadas. A energia mais densa, a energia mais fluida, e com isso nós temos a variação as variações na própria matéria, que em si, por si só, a matéria já se apresenta em estágios diferentes, líquida, sólida, gasosa, e nisso daí você já vai vendo que a concentração, a densidade já diferencia. E ampliando para além das coisas materiais, essa mesma concepção de energia é que tece o tecido do universo, todo o tecido do universo, seja ele qual for. Algum comentário, João Marcelo? Não, tudo bem. Você prossegue com a leitura então, João, por favor? Claro, será um prazer. Em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. Veja que maravilha, né? Que esse ser, nós temos, né, essa luz divina dentro de nós. Então, nós somos divinos, né? Nessa presença de Deus. E acreditar nisso, né, é uma transformação muito grande em nossas vidas. Né? Essa fala de André Luiz vai comungar com a fala crística, quando ele afirma que nós somos deuses. Portanto, não é cabível quando nós permitimos que as pessoas nos maltratem, que as pessoas nos desmereçam e nos colocarmos em lugares de, digamos assim, não estou falando em relação a trabalho. Você pode trabalhar numa situação em que você é o subalterno, não é isso que eu estou dizendo, mas se colocar a nível psicológico e emocional em lugares de subserviência. Se nós entendemos que somos seres imortais, que somos filhos de Deus e que somos esse Deus, não nos cabe, de hipótese alguma, nos colocarmos na condição de sermos seres inferiores a nível psicológico, emocional e também espiritual. Fique à vontade, Selenita, para fazer seus comentários, querida.
Sim, então eu ainda queria voltar ao que nós estávamos falando há pouco, que aqui ele resume de uma maneira bem objetiva. A matéria é luz coagulada, né? Ratificando o que nós estávamos falando há poucos instantes. E aí ele consegue fazer esse link. A matéria é luz coagulada. E essa luz é o quê? Substância divina. E como nós fazemos parte deste mundo, tanto material como espiritual, nos sugere a onipresença de Deus. É uma coisa que chega a ser poética, né? Esse último parágrafo que nós lemos, eu estou achando de uma beleza incrível. A matéria é luz coagulada, então nós somos também luz coagulada. E que luz é essa? É Deus em nós, a onipresença de Deus. Muito, muito, muito lindo isso. Quer comentar, João Marcelo? Eu só ratificar e dizer que quando eu vi isso pela primeira vez, me sensibilizou, e quando eu li no livro me sensibilizou mais ainda, ratificar o Deus que tem no outro, né? O Deus que tem na gente, o Deus que tem no outro, e perceber que nós somos únicos, né? E que quando eu faço bem a você, eu faço bem a mim, porque nós somos parte de um todo, que esse todo, né? Ele é um só. Então é muito bonito ver isso, e chegará um momento que todos nós entenderemos e agiremos com essa filosofia. Nosso mundo, graças a Deus, está nesse processo de transformação, e isso é muito bonito, e compreender e colocar em prática isso, que nós somos luz divina, isso nos coloca de amar uns aos outros, de colocar o amor em prática, a caridade, a fraternidade, e é muito bonito. Posso continuar, Pro? Pode sim, por favor, João Marcelo. O senhor quer afirmar mesmo que não estamos agora domiciliados no plano físico? Voltou Fantine a manifestar-se. Mais uma vez, Fantine vai incrédula. Mais uma vez, como a Selenita comentou muito bem no início, falando, ela vê tudo sólido, ela pega nas coisas. A ideia que ela tinha desse céu era, né, aquela alma penada que ultrapassava as coisas, que não pegava nas coisas, talvez. Ela tinha uma visão que não era de um estado tão sólido assim. E ela fica perplexa. E continua. Chama-se a este mundo em que existimos, neste momento, outra vida, outro lado, região extrafísica ou esfera do espírito? Estamos no centro de atividade tão material quanto aquela em que se movimentam os homens, nossos irmãos, ainda encarnados, condicionados ao tipo de impressão que ainda lhes governam, quase que de todo os recursos sensoriais. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Aqui é a mesma coisa. A matéria se resume à energia. Cá e lá, o que se vê é projeção temporária de nossas criações mentais. Quando eu li isso, se você me permite fazer lá o comentário, eu passo para a Selenita para você, eu achei mais uma vez, né, assim, a escrita dele é de uma maneira como a Selenita falou, é uma poesia, né? E aí eu lembrei, principalmente nossos irmãos, muitos que estão passando por depressão, estado de angústia, vazio, quando ele fala que o mundo terrestre é aquilo que pensamos do homem faz dele, aquilo que é a mesma coisa, a matéria se resume à energia. Então, aquilo que o pensamento do homem faz dele. Então, tem gente que, apesar de ter tanta coisa,
é vazio por dentro, não consegue encontrar felicidade. E tem outros irmãos que, apesar de não ter tanto, eles são felizes, eles têm toda uma visão, né, A grande gente sobre vai isso. fazer chamar atenção para as formas como ele chama a vida após a morte. Ele vai dizer outra vida, outro lado, região extrafísica, esfera do espírito. Aí a gente nota o cuidado dele em trazer mais quatro expressões que querem dizer a mesma coisa. É justamente isso, Selenita e João Marcelo, que a gente precisa procurar. Toda vez que a gente vai fazer uma palestra, alguns comentários, é bom que a gente tenha essa preocupação, buscar outras palavras substitutas, para não estar repetindo a mesma coisa o tempo todo, porque termina ficando chato, tá? Isso é Certo. perceptível. Então, a gente vê o que ele já faz aqui. Chame-se a este mundo em que existimos neste momento como outra vida, do outro lado, região extrafísica ou a esfera do espírito. E deixando para nós essa lição magnífica para estarmos atentos. O mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. E aí, Selenita? Sim, é verdade, porque como se diz, né, na filosofia, nas ciências humanas, que existe tanto mistério entre céu e a terra, muito mais do que pode sonhar nossa vã filosofia. Realmente, existe uma complexidade, existe uma poesia, existe uma atividade. Agora, que nem todas as pessoas estão no mesmo nível de percepção. Então, o mundo da gente, o limite do nosso mundo é o limite que o nosso desenvolvimento permite que nós consigamos enxergar. Essa nossa sensibilidade, ela varia de pessoa para pessoa, mas não é uma qualidade, não é uma condicionante física, exatamente. É uma condicionante do desenvolvimento, no caso, um desenvolvimento espiritual. Então, você vai enxergar apenas aquilo que você já alcançou, já desenvolveu a percepção até aquele ponto. Não quer dizer que ali se esgota a matéria que se esteja discutindo no momento. Não se esgota ali. Esgota ali a nossa visão, né? Então, esse mundo lá e cá, eles são muito semelhantes, até a partir de quando nós estejamos abertos para enxergar isso daí. No momento, tem pessoas que partem e chegam lá, elas realmente elas não percebem em que mundo elas estão, elas não percebem o que está acontecendo com elas. Isso quer dizer que foram impostos limites físicos a ela? Não. A visão dela, a capacidade dela de absorver é que não permite que ela veja adiante. Eu não sei se é oportuno, mas tem um filme interessante, Amor Além da Vida, em que a pessoa ficou numa zona um pouco tenebrosa depois que partiu daqui, através do suicídio, e a alma gêmea dela luta, luta, luta até chegar até ela, e ela estava diante da pessoa pela qual ela abriu mão da vida, quando ela achou que ela não tinha mais aquela pessoa, que ela não podia ter mais aquela pessoa, ela preferiu o suicídio, e a pessoa está diante dela e ela não enxergava como ser amado. Então, as coisas estão todas aí. A nossa percepção é que é diferenciada. E essa nossa percepção, no caso nós que estamos estudando a doutrina, ela vai sendo burilada, horizontes, verdades têm sido mostradas
para a gente através das obras, principalmente as básicas, né? Que é o Pentateuco, e que aí verdades vão abrindo cortinas, vão abrindo horizontes para a gente. Uhum. Quando ele traz aqui, o mundo terrestre é aquilo que o pensamento do homem faz dele. Uhum. Aí vale a pena a gente ficar atento para perguntar assim: o que eu estou fazendo deste mundo? O que é que como é que eu estou alimentando o meu campo energético? Porque é importante, já que o irmão Cláudio vai dizer que é nossa responsabilidade pelos nossos pensamentos que determinadas situações acontecem. O meu carro quebrou e foi a maior situação. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei em que linha mental eu estava que o meu carro tá realmente. E hoje foi um dia totalmente atípico, tanto hoje quanto ontem, em função disso. Mas aqui fica eu diria assim, um chamar de atenção. Para onde os meus pensamentos estão me levando? Para onde os seus pensamentos lhe levam, João Marcelo? Perfeito. Pegando esse gancho, o que é que acontece? Muitas tradições espirituais ou até filosóficas consideram que os nossos pensamentos eles vão criar os nossos céus e os nossos infernos. E é muito interessante verificar isso, que o conceito do inferno e do céu, ele é visto como uma metáfora para a felicidade ou o sofrimento, que são resultados da forma que vamos lidar, que vamos viver com as situações da vida. Olha que coisa bonita. E é exatamente o que nosso irmão ele traz aqui. Essa reflexão nesse mundo, tanto terreno quanto extraterreno, que o pensamento é o que vai fazer o mundo do homem. Então, por isso que a gente tem que vigiar bastante os nossos pensamentos. Nossos pensamentos, eles se materializam em ação, ação vira, não é uma rotina, e daqui a pouco aquilo molda a nossa realidade, né? É isso que eu tenho a contribuir desse ponto. Uhum. Então, morrer? Qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? Qual é esse maior interesse? Em nos reconhecermos no corpo qual nós deixamos, mas nos apresentamos em um corpo similar ao que nós possuímos, que é justamente o perispírito. Não é? As incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesmo. Somos cada um de nós um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Por favor, Selenita, comente isso aí. Está seguindo na linha do que nós estamos falando, né? Nós somos, cada um de nós, um centro, vamos dizer, um epicentro de uma inteligência, e nós vamos até onde esta não a inteligência puramente material, mas a inteligência, a sensibilidade, a percepção. A gente vai até onde o nosso desenvolvimento nos permite. É exatamente o que a gente estava falando. Então, pessoas que têm em si esse impulso de descobrir novos horizontes, de descortinar, inquirir sobre a razão de ser da vida,
da natureza, de seus próprios atos. Então, quando você se concentra nas descobertas, você sabe que o mundo é maravilhoso, mas cheio de mistérios. Quando você se dedica a ir buscar perguntas, está sempre formulando perguntas e buscar respostas para essas perguntas, você vai criando, ampliando os seus horizontes. E tem pessoas que não estão nem um pouco interessadas, elas querem viver da maneira mais material possível, inclusive com relação à natureza, e a gente vê como o planeta está sendo depredado, não por todos, porque tem aqueles que estão bora dizer, nessa vibe de descobrir mais sobre si, sobre os semelhantes e sobre a vida. Muito bem. Então, dentro desse aspecto, a gente percebe que há essa busca constante do autoconhecimento. Essa grande tarefa, essa responsabilidade, foi esse despertar de consciência que nos levou à doutrina espírita, quando nos convidou a redescobrir-nos na condição de espíritos imortais, a entendermos que não somos apenas matéria, que nós prosseguimos na nossa trajetória evolutiva. Como é que você entende, João Marcelo, no momento que o irmão Cláudio diz assim, somos cada um de nós um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós mesmos? O que é que você entende por isso, caro jovem? Muito obrigado pela pergunta. Sua pergunta leva a gente a uma ótima reflexão e verifica a seguinte questão, que no Espiritismo, na nossa doutrina, a gente tem um conceito central que o Espiritismo, né, ele ensina que o Espírito ele é criado simples e ignorante e contém, sim, um germe de todas as possibilidades. E aí, na questão 115, quando eu vi, ele diz, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, mas cada um deu uma determinada missão. Essa centelha divina é um astro de inteligência que, ao longo das encarnações, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo virtudes, vai adquirindo consciência de si mesmo. Então, é tão bonito de ver que a lei do progresso ela existe, a lei do esforço, por isso que nada é dado de graça. Ninguém evolui por imposição externa. Nós somos responsáveis nessa nossa própria melhoria. E o espírito, ele perquire, investiga, raciocina, sente através desse livre arbítrio. E o aperfeiçoamento, ele continua de uma forma infinita para nós, e a gente não há regressão por conta do livre arbítrio. E aí cada um de nós temos uma missão individual de progresso, mas também uma contribuição ao bem coletivo. Então, ser um astro de inteligência significa iluminar, ainda que modestamente, a vida ao redor, refletindo essa luz do Criador. É muito bonito essa fala. Aliás, esse capítulo é um capítulo, talvez, um dos mais bonitos do livro. Eu que já tive a oportunidade de ler todo. Uhum. Muito bem. Então, Ernesto sustentou o interrogatório. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra, em condições idênticas às nossas? Pergunta perfeita. Impossível. Pergunta perfeita. Todos os mortos... Então, observe que aqui eles já perceberam que já desencarnaram. Todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Impossível. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e percebamos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas,
instruídas e ignorantes. Antes de seguirmos, é bom a gente perceber. A pergunta dele traz assim, aquele descortinar. E ele diz que é impossível que todos estejam em condições idênticas. Por que, Selenita? Ele diz que é impossível. Selenita? Fale, João Marcelo, Selenita não me ouviu. Fale. Não, eu ouvi o Então, início da pergunta. É exatamente pelo que nós estamos falando, o grau de evolução de cada um. De acordo com o grau de evolução, você está apto a, a, a enxergar um horizonte mais ampliado ou mais reduzido. E isso faz a pessoa estar em pontos diferentes. Nós não somos iguais, nós não fomos produzidos, não é uma produção industrial, em que todos os itens saem iguaizinhos. Cada um de nós está na sua própria trajetória, na sua própria caminhada, na sua própria velocidade. Isso nos deixa de um extremo de pessoas, como ele diz aqui, pessoas sadias até ao extremo oposto, que é de pessoas enfermas. Então, um leque de posições, só falando do item saúde, um leque de posições diferenciadas em que os diferentes indivíduos estão. Essa diversidade, eu acho que é a parte assim, espetacular da criação de Deus. Ele não nos fez bonequinhos, todo mundo responde igualzinho no mesmo momento. Então, é impossível, se nós estamos nesses graus diferenciados de desenvolvimento, que quando nós partamos daqui para uma outra esfera, que lá tudo se iguale. Não haveria sentido esse ir e vir, se a gente vai e vem, e nisso a gente vai acumulando conhecimento e experiência, e quando a gente vai ficar tudo igual, porque então, ao retornar para aqui, temos jornadas diferenciadas, né? Então, eu acho que ele está aqui chamando pela pela lógica da criação sim. divina. É bom quando ele diz assim, João Marcelo, são sensatas, mas espiritualmente desequilibrados. E assim nós sabemos que temos centenas de irmãos nossos em condição parecida. Você pode olhar a nível físico, a aparência muito bem, mas destruído por dentro. Né? Quantos irmãos nossos nós encontramos por aí em situação desta ordem? Prossegue com a leitura, João Marcelo, por favor. Impraticável categorizá-las depois da morte, segundo um critério exclusivo. Cada qual... João Marcelo, peraí. Estamos aqui, ó. Relativamente sublimadas e outras tantas ainda excessivamente animalizadas. Ele falando com relação às pessoas que ainda estão no planeta Terra. Confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Então, no nosso planeta Terra, há pessoas que estão ainda iniciando o seu processo de evolução. E agora que vai dizer, impraticável, prossiga. Categorizá-las depois da morte, segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo, e cada grupo em sua comunidade, ou faixa de afinidade. Aquilo que eu estava falando lá no início. Né? O grau de apaixonamentos que nós estamos, né, presos às vicissitudes, às nossos valores morais, como a gente está projetando os nossos pensamentos. Isso vai fazer a depender de como será as nossas faixas, né, de afinidades. É muito
Interessante como ele vai dizendo. Então, por isso que é impossível. E você vê que ele diz que é impossível, impraticável categorizar. É impossível, né? Deve ser algo realmente complicado né? Praticamente realmente de uma complexidade. Nada fácil. Padronizar Padronizar situações. situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico, na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprimem. Algum comentário? Ou continua? Pode comentar, João, fique tranquilo. Isso ele comentou, esse livro foi escrito na década de 50. Eu fico imaginando hoje, né, a quantidade de pessoas já aumentou. E realmente o quanto esse número e como é uma logística bem frenética, né, de novos irmãos. Nós poderíamos dizer aí, será que nós poderíamos dizer, Marcelo, que hoje seria em torno de umas 500 pessoas por minuto? Será? Ou seria um excesso? O que é que vocês acham? Não seria excesso, não. Capaz de ser mais até, viu? Porque se nós temos 8 bilhões de criaturas humanas reencarnadas, 8 bilhões. Se nós temos 8 bilhões, vai ser mais de 500. É verdade, Marcelo, concordo com você. Pode ser até mais de 500 pessoas por minuto que voltem à pátria. Mais do que isso é verdade. Mas isso em função de muitas decisões. Então, quantas pessoas estão realizando projetos, estão no ápice da sua vida? Temos aí exemplo, tantos artistas, como por exemplo, Marília Mendonça, no ápice da sua trajetória, sendo reconhecida, uma carreira de sucesso, onde as pessoas tinham assim todo um carinho, um afeto por ela, voltou para casa. Assim como ela, tantos outros anônimos que retornam para casa porque o seu momento aqui agora já se esgotou. Muito bem. Você prossegue, por favor, Marcelo. Claro. Razoável reconhecer que, por muito se enfeitem externamente com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se desperdem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são. Porque... O que é isso? Chega aqui como são. O que é que ele quer dizer? Ele não tem uma transformação mágica, como a gente acredita às vezes, que morreu e virou anjo, né? Muito bem, nada disso. Não vira anjo, não. Permanece exatamente aquilo que era. Se era uma pessoa que tinha uma percepção mais caminhada para trabalhar suas mazelas, assim ele volta para o mundo espiritual. Se era um ser materialista, egoísta, se era um ser suvino, que tinha aquela coisa de guardar tudo, assim ele prossegue para o mundo espiritual. Por isso o convite, conhece a verdade e se transforma. Prossiga, João Marcelo. Claro. Porque haja um desencarnado, o louco não adquire o juízo de um dia para outro. E nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós na realidade interna e colocamos-nos em lugar compatível com as possibilidades de recuperação,
ou com as oportunidades de serviço que venhamos a demonstrar. O que fizemos de nós? E aí nós perguntamos para você, nossos queridos internautas, o que você está fazendo de você mesmo? Qual é a utilidade que está dando o seu processo reencarnatório? De que maneira você está estimulando, alimentando o seu espírito? Porque isso também é importante. Qual é a música que nós estamos ouvindo? Como é que está a nossa alimentação? Estamos bebendo água, bebendo aquela água aos poucos, uma bebê em torno de 2,5 litros a 3 litros por dia. Vou falar nisso, a minha está bem aqui. Estamos bebendo água. A atividade física, está tendo uma atividade física, está buscando alimentar o seu espírito de alguma forma. Isso é importante. Porque esses aspectos que nós mencionamos aqui, nós iríamos prestar conta ao mundo da verdade quando lá nos encontrarmos. Concorda, Selenita? Sim, concordo plenamente. Pois é. E você, João Marcelo? Ô, minha irmã, concordo, com certeza. Eu só queria contribuir, né? Eu que tenho 1 ano e pouco que eu trabalho na mediúnica como doutrinador, dizer quantos irmãos que saem desse plano e acabam realmente, você vivendo na prática o que ele acabou de dizer. Às vezes você pega, no meu caso, né, já tive a oportunidade de doutrinar juízes que chegam com toda a arrogância de perguntar quem sou eu, às vezes um escravo, às vezes um suicida, e é muito interessante de verificar na prática o que ele diz realmente aí no livro, que eles não modificam, eles estão com aquela, às vezes até aquele sentimento, aquelas questões físicas, o tratar, é muito forte você ver, e aí o quanto a gente deve fazer o esforço de mudarmos, porque às vezes a gente acha, não vou levar isso aqui no banho-maria, não, se modifique, porque senão isso vai atenuar ou vai ser mais forte no próximo momento, né? Uhum. E ele vai dizer assim, ó, estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantini espantado. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso. Não há improviso para o Pai, por haver atravessado o oceano de um continente para o outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. Prossegue aí, Selenita. Há tempos, sublinhou Ernesto, li mensagem de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me pareceram senhorear largo patrimônio de recursos intelectuais. Aí ele acrescenta, Selenita, como? o que é que Ernesto está dizendo aqui? Sim, que ele em contato com irmãos desencarnados, ele tomou conhecimento de impressões de cada um deles, de como que eles se sentiram ao passar para outra dimensão, aonde todo o revestimento material ficou para trás, junto com o corpo. E o que a gente leva com a gente é o que a gente é a nossa essência. Não a nossa face exterior, não a nossa aparência, mas sim o nosso âmago. É isso que levamos conosco. E ele vai dizer aqui, ó, ele leu, ele recebeu essa mensagem de amigos espirituais. Por isso a importância de nós estarmos nesse programa, confabulando, trocando informações. Fazer o evangelho no lar também é algo muito importante. Doar livros espíritas. Eu recordo que num filme, o livro, acho que assim, o livro dos espíritos, se eu não me engano, um rapaz esquece um livro na beira de uma ponte, assim, naquela parte, como é o nome, meu pai?
assim, na base de uma ponte, era um rio, e ele deixou um livro ali. E tinha um rapaz já com a intenção de se jogar dali. Mas aí ele viu o livro, começou a folhear, começou a ler, e essa leitura salvou sua vida. Deixemos alguns livros em alguns cantos, vamos esquecer livros no ônibus, esquecer livros em alguns lugares, que de repente é uma obra dessa que pode estar libertando a criatura de si mesmo. Nada de admirar, por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zona dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. É aquilo que nós mencionamos ainda há pouco. Aqui estamos, mas existe uma outra dimensão invisível que está entre nós, no caso, nesse processo de coabitação. Agora eles estão numa outra dimensão porque estão no invisível. E nós aqui no plano físico. Eles conseguem nos ver, nos observar com mais facilidade do que nós a eles. São aqueles que têm uma faculdade, a faculdade mais desenvolvida a nível da clarividência, uma percepção mais avançada, que conseguem perceber de forma mais estreita esse relacionamento, esse intercâmbio do mundo invisível com o mundo físico. Mas, como dissera Kardec lá no Livro dos Médiuns, todos aqueles que sentem em menor ou maior grau a presença dos espíritos, esse é o médium. Entretanto, o movimento espírita vai lá e diz, chamar-se-á médium aquele que tem a sua faculdade ostensiva. Porém, toda criatura humana pode sentir, sim, de alguma forma, por intuição, por cheiro, digamos, por sonhos, enfim, de alguma forma nós sentimos essas presenças. Não é assim, João Marcelo? Sim, senhora. Muito bem. Então, em função do nosso horário, o nosso programa já está chegando ao final. Nós vamos dar uma paradinha aqui. Vamos ficar por aqui, referindo-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações, e hoje se desarvoram tantos irmãos nossos. Aqui eles estão falando. Na semana que vem, nós já entramos com a semana de julho, né, meninos? Já é julho. Já será julho. Dia 4 de julho, meu aniversário é domingo, dia 29, e na próxima sexta-feira, 4 de julho, a gente está voltando ao trabalho, 4/7. Então, vamos lá, então. Selenita, nossa prece final, por favor, querida. Sim. Senhor, estamos aqui agradecidos pela oportunidade, estamos agradecidos principalmente pela sua presença em nossas vidas, agradecida aos nossos mentores espirituais, que com certeza estão aqui conosco, e com tantos outros irmãos que também estão procurando, como nós, garimpar o conhecimento, aprender num processo de aprendizado que é contínuo, mesmo quando já estamos do outro lado, estamos ainda e sempre procurando aprender. Então, vamos, sim, valorizar a presença desses irmãos que estão aqui voluntariamente e os que estão casualmente, mas que, ouvindo essas palavras, ouvindo essas nossas ponderações, eles possam, de repente, como o rapaz que achou o livro na ponte, debaixo da ponte, e com isso mudou uma decisão que tinha tomado para si. Esperamos, Senhor, que esse conhecimento se transforme em gotas de sabedoria para nós, que possamos, por onde passarmos, levarmos um pouco desse saber, um pouco dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. Obrigado, Senhor, que a sua luz nos acompanhe em nossos dias, ao longo da próxima semana e sempre, e que a paz reine não só aqui, como em todas as partes desse nosso planeta.
2, 3. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.